Amém. Posso falar uma coisa, Marcos? Depois de vocês dois hoje de manhã, eu não quero mais nada. Onde que eu encontro mais isso? Hoje, às 18 horas, no culto da noite, eles estarão aqui. Ou não? Não estarão. Poxa, gente, obrigado, Gabriel. Obrigado, Carla. Bom, né, mano? Bom, eu não vou falar nada, não. É. Meu presbítero falou, para, Marcos. Para. Ok. Tá certo, vamos embora. Tudo bem, Flá? Tudo bem. Gente, nós estamos na nossa nova série, Deles para Nós. Tirou do telão, então já não sei qual é o nome da série. Deles para Nós, os outros 12. Não, tô brincando, pode deixar. E nós estamos muito felizes. Semana passada a gente fez uma introdução contando a história, como os 12 profetas menores do Antigo Testamento, na época de Jesus e antes, eram vistos como um livro só, chamado o Livro dos 12, e cada profeta representa mais ou menos um capítulo. Semana passada a gente já viu a jornada sobre como eles foram colocados nessa ordem por alguns motivos, para ter um enredo e sim, principalmente para fazer essa transição entre Antigo Testamento e Novo Testamento. Hoje nós vamos entrar no primeiro profeta, o que vai abrir esse livro dos 12, que é Oséias. Essa música aqui é dos Arrais, o tema é Oséias, então a gente já deixou mais ou menos no que vamos abordar hoje, né? E quando eu tenho um tema meio delicado, eu mando chamar a Flávia. Falo assim, chama a Flávia, ou a Ju, ou a Luísa, eu chamo as mulheres aqui da vila para nos ajudar, né? E é interessante que a Bíblia várias vezes usa metáforas para falar do relacionamento nosso com Deus, de Deus para com a gente. Precisamos ter metáforas para poder entender melhor. Às vezes é sobre o rei e os seus súditos. Então a Bíblia vai trazer muitas metáforas sobre o rei e os súditos para a gente entender nosso relacionamento com Deus. Às vezes vai ser de pai e filho. Então um pai e um filho, aliás, em Oséias, a partir do capítulo 11, essa é a metáfora que ele vai abordar ali, o pai e um filho, como é que é esse relacionamento nosso com Deus. E você vai... Então, às vezes é como um cuidador de animal e um animal, o pastor e a ovelha. E nesse caso o animal somos nós, tá? Só para deixar bem claro. Mas essas são as metáforas que a Bíblia usa. Em Oséias eles decidem pegar uma outra metáfora, que é o casamento, mais arriscada, mas por um motivo claro. Não é um casamento comum, é um casamento cheio de muito adultério, dor, abandono. Então, e por que eles colocam logo nos 3 primeiros, na introdução de Oséias, ou seja, está introduzindo todos os profetas menores, os 12, por que eles decidem pegar essa imagem que vai chacoalhar a gente, e talvez essa manhã mexa com você, porque é mais ou menos quando você vai assistir um filme e o filme já começa com tudo, já começa tirando o teu ar, já começa a se questionando, será que eu quero continuar vendo esse filme? Às vezes eu assisto algumas séries que a primeira cena a gente fala, me pegou na curiosidade, mas me incomodou demais. E é mais ou menos Oséias, e ele está fazendo esse papel aqui de trazer a metáfora de um casamento destruído para falar sobre Deus, que é o marido no caso aqui, e essa prostituta, essa mulher adúltera, a gente vai falar um pouco sobre isso, que somos nós, que é o povo de Deus no Antigo Testamento, mas também a gente vai perceber que, de certa forma, também continua, às vezes, sendo nós, essa metáfora, tá bom? Essa metáfora ela não é para ser usada para você aplicar no seu casamento, tá? Eu preciso falar isso, senão você vai cometer erros. Isso aqui ele é usado para... A Bíblia toda dá para você aproveitar coisas para o seu casamento. Só que essa aqui nós devemos... A Bíblia está usando para trazer 2 analogias. E aí a gente vai falar dessas 2 analogias um pouco mais para frente, mas eu estou adiantando. Como eu já preguei há 1 hora atrás, isso aqui é difícil eu manter na ordem. Vou começar com uma pergunta.
Geralmente a nossa pergunta é mais para introduzir o tema, é leve, fala de infância. Hoje, Flá, é pesada a minha pergunta, porque o tema é pesado. Você, Flá, já viu algum casamento que atravessou por uma crise muito grande e mesmo assim permaneceu? E a pergunta é, não é se sim ou não, porque eu acho que é sim. O que fez esse relacionamento permanecer? Qual é a chave de ouro que fez um casamento que estava para acabar, continuar? Eu fiquei pensando o que é crise para cada um de nós, né? Às vezes o que é crise para mim, assim, uma crise terrível, nem é uma crise que pode ser relevada para um outro, enfim. Mas pensando, eu já vi casamentos que acabaram e que eu, no meu coração duro, pensei, ufa, eu achava que já era ruim, já era difícil mesmo. Eu já vi casamentos que acabaram e que eu fiquei torcendo muito, e ainda torço, para que a crise passe, ou que não acabou, mas está em crise, mas para que essa... E vi casamentos serem restaurados, assim, milagrosamente, né? Aquele milagre, assim, Senhor, não dava para abrir o mar, o Senhor abriu, sabe? Aquele que questiona todas as leis, assim. E o que me fez pensar é uma paciência, e eu acho que uma paciência que vai além de condições humanas de paciência, porque, às vezes, quando a gente começa a justificar muito, sai sempre assim, é o bobo que teve paciência, né? A pessoa tonta teve paciência, mas uma paciência eterna e coragem. Eu acho que tem crises que o casamento, o cônjuge precisa ter muita coragem, né? As crises que eu e o Gustavo a gente já passou, eu lembrei disso. Eu acho que me exigiram muita paciência. Ele teve muita paciência comigo e precisou ter coragem para lidar com o problema, nomear o problema, lançar luz, vamos conversar e lidar com isso. Coragem, paciência e coragem do Senhor, não humanas, assim. Para mim, uma outra chave no casamento é a percepção, a consciência de que o casamento é uma jornada onde a gente reaprende algo que a gente desaprendeu, né? O casamento é para aprender a amar. O casamento não é só porque ama, é para aprender a amar. Então, olhando para o meu relacionamento com a Lu, eu entendo que o segredo de nós estarmos juntos, né, depois de 15 anos, tem a ver com essa compreensão que o amor não é só o fundamento, mas o amor é o objetivo do casamento. A gente se casou não só porque a gente se ama, mas para aprender a amar, que é algo que nós desaprendemos. Então, diante das crises, tendo essa consciência, eu vou ver a crise como oportunidade. Nossa, eu vou ter uma lição boa aqui, porque está muito difícil. Dizia a Luísa, diz a Luísa, todo dia, né, fazendo um curso intensivo de reaprender a amar. E acho que isso muda, né, a perspectiva. Olhando para a nossa jornada com Deus, Ele tem nos convidado para uma jornada onde a gente vai reaprender com Ele o que é amar, porque a gente desaprendeu, né? Acho que tem a ver com isso. Boa, boa. Então, quando a gente encarar Oséias hoje, talvez quando você entrar nessa primeira analogia que eles vão fazer do casamento, eu acho que talvez seja um bom princípio você pensar, aqui vai ensinar um pouco de paciência, vai ensinar um pouco de coragem, vai mostrar como nós precisamos aprender a amar. E é interessante quando a gente... Mais uma coisa antes da gente entrar, antes da gente ler o texto, eu preciso falar um pouco da linguagem, dessa linguagem dos profetas, né? Porque a gente é muito literalista, né? A gente é iluminista, moderno, ocidental, para nós é tudo literal, e a gente entra em crise, porque você começa, logo no primeiro capítulo, vem Deus a Oséias e fala, case com uma prostituta. Você fala, oi? Oi? Assim... Tem umas coisas que são estranhas. Como assim Deus está mandando? Não é que Deus chegou para o cara, já estava casado, e falou, vamos melhorar isso aí? Não, case com uma prostituta. E os teólogos brigam se Oséias casou com uma prostituta
ou se casou e Deus já falou antes, ó, você vai casar com ela, com Gomer, e ela vai se prostituir depois. Então, assim, de qualquer jeito não resolve muito o problema, né? Porque, assim, tem coisas que nós falamos assim, como assim Deus? Mas não é coisa de Deus falar isso. Assim como não era quando Deus chega para Abraão, então pega o seu único filho, sobe numa montanha, oi? Não, a Bíblia toda vai falar que os outros deuses sacrificam crianças. O Senhor não faz. Como é? Oi? E eu acho que a gente não entende algumas coisas da linguagem. Acho não. Tentei até escrever um livro chamado Mosaico para tentar explicar como muito da linguagem do Antigo Oriente Próximo nós não entendemos. E a gente quer, através de ser literal, achar que é a forma mais nobre de interpretar, e não é. Meu pai tem um costume, todo café da manhã, ele conta o sonho que ele teve. E eu lembro como criança, eu falava, ai meu Deus, meu pai, sabe o que eu sonhei? E aí aqueles sonhos absurdos. E eu falava, pai, mas eu não lembro do meu sonho. Ele falava, você não lembra porque você não tem esse hábito de chegar aqui e contar. Como eu conto, os meus sonhos vão. E ele fez psicanálise, então ele sempre falava uma frase que marcou muito para mim, que era o seguinte, que quando ele contava aqueles sonhos absurdos, ele falava, presta atenção, os sonhos são sentimentos em forma de imagens. Então, não importa se eu estou falando o nome se eu sonhei com fulano, se eu sonhei no lugar tal, não é o lugar, não é o fulano, é o que eu estou passando na vida, que o meu sentimento está dando cara e forma, mas não tem a ver com isso, tem a ver com o sentimento. Então, pergunte sempre no sonho, qual é o sentimento que você teve nesse lugar? Quando você fez isso, o que você estava sentindo? E aí isso tem a ver com o momento de vida, que é o subconsciente gritando, tentando trazer para a tona. Não tem nada a ver com o que a gente vai pregar, mas tem a ver. A linguagem profética, várias vezes, é o sentimento de Deus tendo que ser vivido pelo profeta, pelo homem ou pela mulher de Deus. Abraham Heschel, um dos grandes teólogos do Antigo Testamento, um judeu, ele vai falar que a revelação de Deus entre os profetas, ela é muito mais sobre o sentimento de Deus do que sobre um recado a se dar. Então, quando a gente pensa que um profeta ouviu a voz de Deus, quando ele fala, eu ouvi a voz de Deus, parece que ele ouviu Deus ditando, e aí ele fala, ou ele teve uma visão e ele agora está descrevendo, e isso tudo acontece, mas às vezes é só que Deus está falando, você precisa passar pelo que eu estou sofrendo tanto, você precisa sofrer para saber o que você vai comunicar. Então, Abraão teve que sofrer o que é um pai entregar um filho, sem culpa, para que no Novo Testamento Jesus falasse, porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho. Agora você é o pai da fé. Oséias, você vai ter que casar com uma prostituta para você, até o capítulo 3, entender, e do capítulo 3 até o 14, ele vai trazer os oráculos de Deus sobre o juízo dessa narrativa. Então, qual é a narrativa? Marcos, eu não conheço Oséias, você está falando, então como é que começa? Deus aparece para Oséias e fala, Oséias, você vai casar com Gomer, uma prostituta, e ela vai te trair o tempo todo. E ela vai te trair, e ela vai, na cara de pau, voltar para casa, mas ela vai trair, ela vai ter 3 filhos. Você nunca vai saber quais são seus, ou se são filhos do adultério. E quando tiver os filhos, você vai dar nome de adultério para eles. Gente, você fala assim, entendeu? Como se sua cabeça é literária. Como é que Deus manda isso? Por que as crianças não têm nada a ver com isso? Pois é, essa é a história de Israel. Você tem que entender isso. Então, é a história de, eu fui até o Egito, e vocês nunca deixaram o Egito, mesmo eu te libertando. Vocês sempre foi um povo que não foi fiel ao seu Deus. E no final ele fala assim, tem um momento que ela vai, de tanto ela ir para o mundo e pelos prazeres, pelas coisas, ela ganha presente, ela vai ganhando presente dos homens que a possuem, e esses presentes viram uma dívida impagável. E aí ela tem que continuar na prostituição para continuar fazendo isso. E o que Deus fala? Oséias, agora você vai lá, paga a dívida dela, todos os cafetões, traz ela para casa e vive com ela. Então, essa história é uma história para falar o que aconteceu com Israel. Deus resgata Israel do Egito.
Liberte Israel. Fala, eu vou ser o seu Deus, vocês serão o meu povo, vocês serão uma nação de sacerdotes onde só existe um Deus, e todas as nações verão que eu sou o seu Deus, e admirarão, e me reconhecerão, mas vocês se prostituíram. E prostituição aqui representa idolatria. Idolatria. Tá? E essa idolatria, ela vai ter dois caminhos aqui para a gente fazer. Mas sempre que você vê prostituição, é o povo adorando outros deuses, fazendo aliança com outros deuses e tudo mais. Por isso que eu queria convidar vocês para a gente ler um trecho bonito, já do final, do resgate que Oséias está fazendo com a sua esposa, pagando as suas dívidas, e que Deus... E aí você vai ver na narrativa que mistura. Uma hora é Oséias, outra hora é Deus falando sobre... E é esse que é o bonito da história. Oséias 2, capítulo 2, versículo 14 a 23, esse recorte que a gente vai fazer. Mas eu recomendo vocês, irmãos, aproveita que a gente vai, nas próximas 12 semanas, falar de 12 profetas. Você que tem um bom hábito de ler a Bíblia durante a semana, fazer devocional, aproveita para mergulhar nesse tempo nos profetas. A gente prega aqui durante a semana. Eu sei que nos pequenos grupos vocês vão fazer, mas faça isso na sua casa. Oséias é um pouco grande, 14, mas tem outros que são 3 capítulos, 5. Vai ser um tempo bom para você encarar de vez os profetas. Eu sei que quem faz devocional gosta de um salmo, gosta, né? A gente gosta de um evangelho. Fica mais fácil. Provérbios é maravilhoso. Você lê um versículo, já sai com a mensagem. Agora, profetas é mais difícil. Então, vamos aqui nesse semestre. Acho que Deus tem muito para falar. Vamos ler? Diz assim a palavra do Senhor. Contudo, eu a conquistarei de volta. Ao deserto a levarei e lhe falarei com carinho. Devolverei suas videiras e transformarei o vale de Acor numa porta de esperança. Ela se entregará a mim, como fez há muito tempo, quando era jovem, quando eu a libertei da escravidão do Egito. Nesse dia, diz o Senhor, você me chamará de meu marido e não de meu senhor. Limparei de seus lábios os nomes de Baal e você nunca mais os pronunciará. Nesse dia, farei uma aliança com todos os animais selvagens, com as aves do céu e com todos os animais que rastejam pelo chão, para que não lhe façam mal. Removerei da terra todas as armas de guerra, as espadas e os arcos, para que você viva em paz e segurança. Eu me casarei com você para sempre, e lhe mostrarei retidão e justiça, amor e compaixão. Serei fiel a você e a tornarei minha, e você conhecerá a mim, o Senhor. Naquele dia eu responderei, diz o Senhor. Responderei aos céus, e os céus responderão à terra. A terra responderá aos clamores do trigo, das videiras e das oliveiras. E eles, por sua vez, responderão, Deus semeia. Então semearei uma safra de israelitas e os farei crescer para mim mesmo. Mostrarei amor por aquela que chamei não amada. E àqueles que chamei não meu povo, direi, agora vocês são meu povo. E eles responderão, tu és nosso Deus. Que Deus ilumine a tua palavra. Quando a gente vê essa narrativa de resgate da idolatria, do adultério, na Bíblia, sempre adultério tem a ver, sempre não, mas sempre que está nessa analogia tem a ver com idolatria. O problema é que a gente não entende o que é idolatria hoje. Então, Oséias vai passar por 3 princípios sobre idolatria, juízo e restauração. Esse é o movimento que Oséias vai fazer aqui, certo? É o pecado do povo na idolatria, o juízo e depois vem a restauração. Isso vai ser Oséias, isso vai ser o livro dos 12, isso na verdade é a Bíblia toda contando a história nossa de pessoal de vida. E quando a gente chega na idolatria, Oséias vai colocar que a idolatria é a raiz de toda ruptura com Deus. Toda ruptura com Deus, até mesmo Adão e Eva não obedecendo a Deus, tem a ver com idolatria. A Bíblia vai trazer. E a idolatria, na Bíblia, tem esse símbolo de adultério. Por isso que
a sexualidade no Antigo Testamento ela é vista com muita severidade, porque ela sempre está entrelaçada com idolatria. Só que assim, talvez você pensava igual eu. Marcos, eu não sou idólatra. Eu não tenho uma santinha na minha casa que eu beijo o pé e agradeço. Eu não tenho, tá? Não tenho uma estátua. Eu não tenho um pingentinho. Sabe aquele pingentinho que tem? Que você dá um beijinho assim, bota antes de entrar no campo. Eu não entro no campo com o pé direito 2 vezes assim para dar aquela coisa, aquele jogo bem. Eu não tenho meus cristais. Tem gente que tem cristais e todo, sabe assim, ou aquela água. Tem uns negócios, eu descobri que tem água para mudar o clima. Só se for o clima tá mais vapor, mas assim, tem um clima de sei lá, não quero ofender ninguém, mas eu sei que até aqui eu já ofendi um bocado. Às vezes, assim, eu sei meu signo, mas as pessoas perguntam, eu falo, não sei qual é o seu signo. Não sei. Porque eu acho tão... Tem que tomar cuidado, né? Tão assim, né? Bobinho, alguém que acredita. E a pessoa fala, nossa, eu sou de tal coisa. Que eu falo, a cabeça assim, nossa, que coisa mais bobinha. Desculpa, não quero ofender você que é bobinho e acredita em símbolo. E aí eu pensava, não sou idólatra. Esse problema não é meu. Eu não tenho essas crenças. Só que não é isso. Isso é a parte visível da coisa. Isso é a parte até mesmo estereotipada da coisa. A idolatria perigosa, ela está numa camada muito mais profunda que essa. Ela está em dizer que, a idolatria em si é dar as coisas que eram para Deus para outra pessoa. Então, em Oséias 2:8 fala assim, a mulher, né, adulta, ela não entende que tudo que tem foi dado por mim, trigo, vinho novo, azeite. O que está dizendo? É como Deus falando, tudo que eu dei para o meu povo foi eu, mas ele está achando que foi outra pessoa. E entre os deuses do Antigo Testamento, quando a gente vai estudar teologia, a gente tem que estudar todos os deuses do Antigo Oriente Próximo para entender melhor qual era a idolatria que eles viviam, o que era. Entre todos os deuses do Antigo Testamento, tem um que sempre vai ser citado, provavelmente você já conhece, que é o Deus Baal, que é o Deus que vem do norte. O Deus Baal é o Deus da fertilidade, ele é o Deus da chuva. E por que ele é o Deus? E as pessoas... Então, o que acontecia? O povo de Israel começava a botar poste-ídolos, para você que não entende isso, é pênis gigantes, para adorá-lo, para trazer fertilidade, porque eles queriam trazer a chuva. Trazendo a chuva, eles têm o que comer, eles têm dinheiro, e aí com dinheiro eles formam exército. Ou seja, tudo depende se vai chover ou não. É toda a segurança deles ou não. E o que Deus está falando? Vocês são adúlteros porque vocês não percebem que tudo que eu dei para vocês, eu dei trigo, dei vinho novo, eu dei tudo, mas vocês estão procurando em outros homens. Vocês estão procurando em outros deuses. Ou seja, o adultério aqui que está falando é o relacionamento e a adoração com Baal. Mas ainda mais que isso, várias vezes Israel fazia alianças com outros povos para se proteger. O que acontecia? Nessa época do rolo dos 12, existia, nesse começo, né, existia o grande medo da Síria vir e destruir Israel. Então, o que eles fizeram? Eles desciam e iam até o Egito e faziam alianças com o Egito. E isso também era chamado de idolatria, de adultério. Então, a gente precisa entender o que Oséias está criticando. Oséias está criticando um estilo de vida que atribui coisas de Deus a outras coisas, ou outras pessoas. Eu peguei algumas que eu pratico. Já que eu não pratico a santinha, o horóscopo, eu peguei as... Que é quando caímos na falácia da narrativa da nossa era, acreditamos que o que temos é fruto apenas do nosso esforço, um humanismo que tira Deus do centro. Não, eu consigo, eu me esforço.
Sabe, na minha narrativa, eu estudei em escola pública, e quem estudou, está na minha narrativa. Não, eu tinha tudo para dar errado. Estudei em escola pública e tal, mas estou aqui. Sei lá onde é esse aqui. Mas eu estou aqui. A narrativa é, eu me esforcei, eu consegui, eu estou aqui. E aí, Deus, eu te dei tudo, e você está achando que é o seu esforço? Então, a gente colocou, nós somos paulistas, brasileiros, uma nação idólatra do próprio esforço, do próprio ego, do próprio eu. O seu esforço. A gente vê o número de pregações que acaba dizendo, vai e faça, amém, eu vou lá fazer. Então, de novo, você está entregando a pessoa à idolatria dela. Eu vou conseguir. Eu sou autossuficiente. Eu posso. Uma outra idolatria que tem é a segurança no poder, na política, no dinheiro. Não se iludam. A igreja evangélica, e eu me incluo nela, a nossa igreja também, ela começou a falar mais de política por idolatria. A gente não confia que Deus pode resolver o país, e a gente começa a botar nossa esperança em espectros políticos, em projetos de poder e em pessoas. E com isso, eu tenho que fazer essa ressalva, não estou dizendo que você não tem que pesquisar bem quem você vai votar, não estou dizendo que você não possa ter um apoio, uma militância. Não, todo mundo é livre para fazer o que quiser. Eu só estou falando, se a gente começa a substituir a mensagem do Evangelho por uma mensagem partidária política, é porque a gente já está adorando outro Deus. É muito claro aqui. Então a gente tem a idolatria do esforço do ego, a idolatria da política. Eu vou fazer mais uma. A felicidade no prazer e no consumo. Eu mereço ser feliz. Geralmente, quando a gente está aconselhando alguns casamentos, e uma das partes fala, você vai resolvendo, vai não sei o quê, né? Uma hora a pessoa fala, não, eu acho que eu mereço ser feliz, eu não quero mais. Ok, é um argumento, é muito usado. Mas quando você coloca a sua felicidade acima de tudo, você sabe que você está em outro, é uma idolatria para outros deuses. A jornada do Evangelho, a jornada de Deus, as narrativas bíblicas, são pessoas que querem ser felizes, isso é legítimo, só que é uma outra jornada, que é outros parâmetros que falam o que eu quero ser da minha vida. O prazer acima de tudo, eu quero me sentir bem. Então às vezes a gente é um religioso com a idolatria do prazer. Eu quero ir para o culto, por quê? Porque eu me sinto bem. Hoje a pregação não foi boa. Não foi boa por quê? Porque você não se sentiu bem ou porque não foi bíblica? Ó, estou com um sinalzinho. És tu, Senhor? Vocês não ouviram? Foi bom, obrigado aí. Pim. Eu acho que é Deus falando, calma, Marcos, você está se empolgando, né? Então, antes da gente ler os profetas, e para entender Oséias, a gente precisa entender que a ruptura de todo ser humano, do povo de Deus, é a idolatria. Mas idolatria não é o que a gente aprendeu na infância. Idolatria é quando a gente atribui as narrativas desse mundo, os valores desse mundo, no lugar de Deus. Tira Deus como protagonista e coloca outra coisa, ou você, ou o seu casamento. O casamento é ótimo, mas se você colocar o seu casamento no lugar de Deus, você é um idólatra. Então a gente tem que entender que, caramba, mas Marcos, se é isso, eu gostava mais antiga, era mais fácil quando a gente criticava os católicos. Porque senão, eu tenho meus... Cara, qual é a caixinha de ídolos que se a gente abrir lá na tua casa, você fala, não, isso aqui não mexe não, isso aqui não. Porque senão a gente vem do paganismo para os evangélicos sem mudar os deuses, só muda os nomes dos deuses. A gente chama o prazer em prosperidade. A gente vai chamando outros nomes aqui. Então a gente vai ver que, primeira coisa que a gente precisa entender é que a idolatria é a raiz da ruptura. Mas o
O segundo princípio que Oséias vai trazer, que a gente precisa entender, é uma palavra em hebraico chamada hesed. Hesed, que quer dizer um amor leal e incondicional. E assim, é difícil fazer paralelos quando se fala... Por que pregadores gostam de falar a palavra no original? Porque as semânticas não são a mesma, a gente não pode traduzir, precisa de mais palavras. E essa palavra ela vai se repetir algumas vezes, não só em Oséias, mas no livro dos 12. Esse amor leal que permanece. Então, quando a gente vai ver que o problema de Israel é a infidelidade, a gente vai ver Oséias 6, capítulo 6, versículo 6, dizendo: quero misericórdia e não sacrifício. Ou na versão que você leu... Quero que demonstrem amor e que não ofereçam sacrifícios. O que quer dizer isso? Quero demonstrar amor e não sacrifício. O que aconteceu com Israel? Israel fazia o seguinte, fazia as orgias que Baal pedia, fazia suas alianças com Egito, com as outras nações, maltratavam o seu povo, e aí quando voltava no sábado, ia lá, fazia os seus sacrifícios, fazia suas orações no templo, e todos os sábados estavam lá, como pessoas, não, somos fiéis, aqui ó, o sábado que você pediu para separar está aqui. E aí Deus fala, eu não quero mais sacrifício. De novo, você pensa assim, o Senhor separou um livro sobre sacrifício, chama Levíticos. Como assim? Você explica como tem que ser, como é que agora, do nada, você fala, eu não quero mais sacrifícios, eu quero amor ou misericórdia. O que quer dizer isso? O que Deus está falando nunca foi isso. O sacrifício, o momento de culto, era para você... veio a palavra mindset, mas eu sou proibido de falar essa palavra aqui, porque lembra coach. Mas assim, era para você setar a mente. Eu não sei. Como é que é setar em português? Ajeitar. Ajeitar, obrigado. Ajeitar a mente. Então o culto era para você ajeitar a mente em Deus, em alinhar e viver essa vida. O que o povo estava vivendo eu vivo uma coisa, eu faço sacrifício, resolveu, vou viver outros deuses, vou ter as minhas amantes, pensa nessa... E aí sim a gente tem que entender a metáfora aqui de Oséias. É igual alguém que está, uma mulher que está com... Eu vou mudar o sexo para ficar tranquilo para todo mundo. Uma mulher que tem um marido safado, que quando sai de casa trai ela sempre, quando volta com flores. Volta com bombom. Amor, eu estou aqui... Não, quero saber, tudo bem, legal bombom, legal flores. Amor, eu vou até lavar a louça, vou arrumar a casa. Tá, legal, mas o que você fez lá fora? O que esse sentimento de canalice é o que Deus está falando, é isso que eu sinto com vocês, porque ao invés de vocês virem fazer, eu não quero mais sacrifício se vocês me traem toda hora durante a semana. E caramba, não é que a gente é muito parecido com o povo de Israel? Com um agravante, a gente veio depois, a gente tem Jesus já. É um agravante bem agravante. Porque Israel não tem perdão, mas eles esperavam quem seria, era a sombra do que vinha. Nós já vimos Jesus e vivemos da mesma forma. A gente vem, então, olha só como é louco a mentalidade da canalice de quem vive em adultério. A gente vive a semana com os nossos deuses, os nossos valores, aí volta pensando, é a caixa de bombom, é a flor, é a liturgia certa, é a canção que eu cantar certo, é a oração, aí resolve tudo, ele vai me perdoar. Você está entendendo que é usar a graça de Deus, dando um tapa na cara de Deus? É falar assim, mas eu não é isso, nunca foi isso, nunca foi o culto em si. O culto em si é uma continuidade. E é bonito como o tempo todo Deus não desiste, porque quem tem amor incondicional é Ele. Ele fala assim em Oséias 11:8,
como poderia desistir de você, Efraim? Eu não vou desistir. Eu vou continuar. Oséias, continua. Perdoa. Mas está me fazendo de bobo. Perdoa. É isso, é assim que eu sinto. Estão me fazendo de bobo. Perdoe a nossa cabeça. Não vai. Eu tenho esse negócio, porque para nós é assim. Você promete nunca mais fazer, porque a gente tem muito essa necessidade de recebe, que é o amor incondicional. Eu quero uma vez só que você faça, prometo. E se você é casado, você sabe, quando nosso cônjuge pede, você promete não fazer de novo, você fala, gente, eu queria muito prometer, mas eu sou tão fraco. Eu tenho uma fraqueza que a minha esposa odeia. Espero eu acabar, o corte tem que vir depois, tá? É assim, quando eu viajo, eu esqueço que eu sou casado. Não no âmbito moral, calma. Eu só esqueço que eu tenho esposa e filhos. E esses tempos eu fui passar a semana no doutorado, junto com o pastor Gustavo, e a gente dividiu o quarto, estamos lá, cabeça explodindo e tudo. E aí, todo dia, no final do dia, ele, oi amor, tudo bem? Como é que estão os filhos? Você quer? Aí eu tá lá, paz, tá. No quarto. Eu fiquei admirada. Você não foi? Tava muito amor. Tava muito amor. Eu falei, gente, que casamento é esse, blindado? Eu preciso um desse. Aí eu cheguei e falei, tinha passado 4 dias, eu falei, ô Gustavo, você acha que eu deveria ligar para minha esposa? E ele, eu acho que seria bom, né? Aí eu prometo, cara, sabe aquela coisa? Parece que é de Deus, né? Eu peguei o celular para escrever e fez plim. Aí tinha um recado da minha esposa. Pode ligar de vez em quando, viu? Não faz mal, não. Eu sei que eu falei, gente, amor, eu ia fazer isso. E não valeu, né? Porque se ela mandou o recado, não vai acreditar que foi. E eu gostaria de falar, amor, eu vou ser mais atencioso, eu vou perguntar quando você sai. Chegou bem, não sei o quê. Porque o pai dela é muito desse jeito. Eu falei, ela foi setada. Não pode falar para isso. Para esse tipo de amor. E eu não, cara, eu sou assim, vai com Deus, tá com carro bom. Eu tô... Você vai mudar? Eu vou. Promete nunca mais fazer? Eu não tenho esse amor leal. Esse aí que não muda. E é interessante, por um lado a gente tem que Deus dá esse amor que não muda. Eu amo, eu quero mudar. O mudar em si, nessa formatação, e eu estou pegando um negócio pequeno, para a gente não trabalhar com os pecados grandes, mas que vocês estão entendendo. São coisas que, assim, eu preciso. Eu acho perigoso quando essa dor de querer mudar acaba. Quando se acomoda, essa aí acabou. Porque enquanto você ainda está assim, se punindo, você está pelo menos no lugar certo. Eu quero. Esses dias a gente vai começar um podcast, eu e minha esposa. Não aconselho ninguém a assistir, porque lá eu não sou o pastor, eu sou o marido. E lá ela perguntou, você acredita que as pessoas, para os nossos filhos, eles podem ser o que eles quiserem? Eu falei, gente, amor, eu não acredito. Eu acho que a pergunta veio de uma mulher querendo falar, a gente pode ser o que a gente quiser? Eu falei, eu sei de onde veio, mas eu acredito que ninguém pode ser o que quiser. Eu quero, desde que eu tive filho, eu quero ser um bom pai, e eu não posso ser o que eu quero. Desde que eu casei, eu quero ser um bom marido, eu não sou o que eu quero, não chega perto. Desde que eu encontrei o Cristo, eu quero ser eu ainda não sou. Então, assim, esse papo de vamos ser o que você vai ser o que você quiser, é a primeira coisa que a igreja rompe. Você não é o que você quer ser. Aliás, isso é a prisão. E a gente encontra, o tempo todo, a gente se encontra na idolatria, caindo nesse ir para a igreja, usamos a carapuça, saímos da igreja, caímos. Flá, em que momento da sua rotina, da sua vida, você se sente mais tentada a agir segundo a lógica mundana, a lógica idolátrica? Para quem cresceu em igreja, já meio que tem essa resposta pronta de eu não sou idólatra, né? E aí a gente tem que fazer uma força de pensar nas outras camadas, assim. E eu acho que é recente para mim, depois que eu li aquele livro do Tim Keller, Falsos Deuses, onde ele diz
os deuses para a gente, os ídolos do nosso coração, é para onde o nosso pensamento ou os nossos sentimentos vão na hora que a preocupação vem, na hora que eu tenho um problema para resolver, na hora que eu estou com medo, na hora que eu estou insegura, para onde o meu coração vai, para onde o meu pensamento vai. E aí, eu percebi que os altares que eu tenho no meu coração são para alguns verbos. É o verbo saber. Então, me encanta essa coisa de ler, de saber. Eu tenho as informações, né? E eu domino o que eu sei. Fazer e se esforçar e realizar. E colocar num lugar equivocado esse fazer. Mas eu estou cuidando dos necessitados, né? Aí eu escolho essa profissão, mas eu ponho isso, meu coração, de que forma nisso? Então, eu vou fazer muito. E o conseguir, né? O mérito, eu consegui, eu me esforcei, eu vim de escola pública, essa coisa toda também de... E isso assim, tão enraizado assim, do meu jeito de funcionar, que eu lembrei, quando eu era pequena, eu era uma criança muito nervosinha. Eu ainda sou bem bravinha. Mas sabe aquelas crianças que gritam, assim, que pula a veia no pescoço? Assim? Eu era dessas. Assim. E eu lembro da minha mãe falando, Flávia, vai arrumar seu quarto. E eu chorava. E eu já ia! Flávia, tal coisa. Eu já sabia, eu já sei isso, não tem que me ensinar. E eu lembro de pôr assim uma raiva e uma coisa assim, mãe, eu não quero que você me ensine, eu não quero que você me mande, eu quero só que você me elogie depois. E eu pensei, Senhor, meu coração ainda tem 5 anos nesse sentido. Eu ainda quero, eu flerto com esses deuses assim, do saber, do conseguir, do realizar, da autoimagem, o que vão dizer de mim, o que vão pensar, né? E aí a gente pensa, não, mas isso é para quem é muito narcisista, tal. E eu penso, não, eu sei o que eu lido nessa questão da autoimagem. Não que não seja bom ter autoestima, mas sabe quando você vai conversando com alguém e a pessoa, você é tão legal, você é tão gente boa, aí você vai, então você é mais gente boa, você me elogiar mais. E aí os pastores brincam, né, nessa coisa de ter amizade antiga. E aí o Gus brinca com o Marcos, quando eu elogio o outro, fala, que isso, fala mais, fala mais. Manda. Não, não, imagina, nossa, você fala tão bem. Imagina, fala mais. E aí eu penso assim, Senhor, tem misericórdia, porque eu estou tateando a aprovação, né, de um Deus que nunca esteve preocupado com o que iam falar dele, que casou com esse povo, que casou com a gente, né? Numa lei que fala, olha, quem adultera tem que ser arrastado e apedrejado, né? Mulher ainda, né? Eu acho que talvez por isso você falou do desconforto de ser uma mulher, né? E a gente numa sociedade onde mulher é arrastada na marginal, é morta, queimada, esfaqueada, a gente só vê coisa horrível. Mulher que trai pela lei já nem viva estaria, né? E aí a gente pega esse Deus e ele fala, vem, eu não estou preocupado com o que vão falar. Ou eu sei o que vão falar e é você que eu quero, né? E aí esse Deus, esse ídolo da autoimagem, do desempenho, do fazer, do saber das coisas, o Senhor me encontra e pede, larga esse paganismo, Flávia, larga esse paganismo. O meu ídolo, Marcos, depois você me disse, o que você acha, você que me conhece. O meu ídolo é a minha privacidade. Não, comunhão não, nada de comunhão, que comunhão, que nada. Me deixa na minha. Não invade meu espaço. Não vem querer, Paulo, vamos socializar, vamos estar junto. Não. Me deixa na minha, me deixa aqui. E aí, né, de carona, autossuficiência. Eu não preciso de vocês. Estou bem. Estou bem aqui. Eu me basto. Dá licença de eu falar do meu ídolo? Mas eu percebo isso na minha vida, essa ilusão de que eu me basto e de que eu não preciso de mais ninguém. Não é nem para fazer, Flávia, é para ser, sabe, assim? Enfim,
Eu não tinha pensado nisso antes, sabe, do culto hoje, mas a Flávia falando no primeiro culto, eu comecei a pensar, gente, a minha privacidade, que é um nome bonito, inclusive, né, um ídolo com um nome ótimo. Mas é um ídolo, porque está no lugar errado, não é em si. Geralmente eles são bonitos, né? Eles são Fazer, bonitos, é. conseguir. Mas você coloca ele no lugar errado, no seu coração, na sua vida. E aí se torna, de fato, algo muito prejudicial, né? Algo que nos engole vivos. Nossos ídolos nos engolem vivos. Isso, né? A Bíblia nos traz esse alerta. A gente, da equipe pastoral, fala que o ditado favorito do Paulo é antes só do que bem acompanhado. Se a gente vai ver que idolatria é a raiz de todos os maus, de todo o mal, de toda a rebelião, se a gente vai ver que Hesed é o amor leal de Deus para com o seu povo, a gente vai ver que o retorno é o milagre da reconciliação que Deus está fazendo. Essa palavra retorno, no hebraico é shuv, aonde retorna Israel o tempo todo nesse ciclo de traição, juízo e reconciliação. Essa última parte vai acontecer em todos os profetas, em toda a mensagem bíblica. Esse chuva de volta para casa. Você vai ver em Oséias 14:1 dizendo, volta, ó Israel, para o Senhor seu Deus. Em Oséias 14:4 vai dizer, eu curei sua infidelidade. Olha que louco. Infidelidade não se cura. Infidelidade se perdoa. Está vendo como é que é a linguagem bíblica, às vezes? Ele está quase como você estava doente ou quebrado. Eu sou a cura da sua infidelidade. Ou o meu amor incondicional vai curar a sua fidelidade. Então ele não vai falar, eu te perdoo apenas, eu te curo da sua infidelidade. Porque eu os amarei de todo o meu coração. E quando Deus ama de todo o coração, não tem como não ser curado. Quando você sente o amor de Deus incondicional, não tem como ser curado. Ele traz de volta. E é interessante porque se Oséias começa com a história do casamento, a partir do capítulo 11, ele vai falar de um pai que adota uma criança, ensina ela, cresce, alimenta tudo. E quando essa criança vira um homem, ele desonra o pai e foge com outras pessoas e outros deuses, e a idolatria vai por esse lado. A história de Oséias muda no meio para um pai que dá todo o seu amor para um filho, ama o filho, dá tudo e esse filho desonra. Onde você ouviu essa história? De um pai que tem um filho que o filho pede 50% da herança e desonra o pai e sai. Presta atenção. Se Jesus não estava com os profetas ou com Oséias na cabeça. Porque aí, aquele filho vai, gasta todo o seu dinheiro, e aquele filho pensa, meu pai, ele recebe, ele tem amor incondicional. Ele vai me perdoar. As pessoas que trabalham na casa do meu pai são melhor tratadas do que eu aqui. Eu vou voltar para ver se ele me perdoa. A história está se repetindo. E para você que não conhece a história do filho pródigo, ele volta ensaiando. Se eu falar certinho, ele vai me perdoar. Se eu fizer aquele louvor, ele vai me perdoar. Se eu der o dízimo, ele vai me perdoar. Se eu falar tal coisa, se eu for naquela igreja, se eu for na campanha, ele vai me perdoar. E aí ele vai ensaiando. Pai, pequei contra ti somente, não sou mais digno. Tá bom, agora vai. Se eu fizer certo, nosso jeito de relacionar com o pai é esse, achando que o pai só nos ama se a gente fala. É igual um filho. Se você que tem filho, um filho que tem 5 anos, falando, se eu falar certinho, meu pai me perdoa. Filho, pelo amor de Deus, que mundo você está? Você nunca sentiu meu amor? Que mundo você está que você acha que você quebrar esse negocinho e não me esconder do papai? Você acha que eu não vou te perdoar? Você vai deixar de ser meu filho? Você pode quebrar o mundo. Meu amor não muda por você, filho. E ele chega, diz a história que o pai olha de longe, e um patriarca naquela época não podia correr. O patriarca espera sentado, estica a mão, o filho beija o anel, e o pai declara se perdoa ou não.
Mas o pai sai correndo para fora. Porque o pai entende o chuva, entende esse retorno. Porque o pai, ele ama incondicionalmente. Ele corre, abraça e o filho começa a recitar. Pai, cala a boca, filho. O meu filho estava morto e foi achado. A metáfora não é perdido só, ele estava morto e ressuscitou. Traga uma sandália, coloque um anel, matem o novilho mais gordo para que ele possa celebrar. Eles estão celebrando. E vem o filho mais velho, o religioso, você, talvez. Ele ouve a festa e fala, eu não vou entrar com quem gasta, quem desonra o pai. E o que o pai faz de novo? Sai da festa em direção do mais velho. Segura no rosto do mais velho. O mais velho fala, pai, como é que você perdoa esse cara que gastou dinheiro com a prostituta? Olha só o paralelo. De novo entrando, com prostituição, com idolatria. Ele fala, meu filho, tudo que eu tenho é seu. Agora, eu não ia perdoar o meu filho que foi embora e foi inchado, que estava morto e ressuscitou. Essa manhã, ou essa tarde, é a hora, talvez, de você encontrar esse retorno. É de você retornar para Deus e falar, Senhor, eu estou aqui com meus sacrifícios, mas na verdade eu estou longe, estou em idolatria na minha vida toda. E eu quero retornar, porque o Senhor é o Deus que sai, o Pai que ama e o Pai que chama para dentro da festa. Eu quero voltar a sentar na mesa. Eu quero poder de novo, Senhor. Quero que você baixe sua cabeça. Quero que você faça a oração de reconciliação com Deus, dizendo, Senhor, eis-me aqui, eu volto, eu quero viver a fidelidade, porque eu encontrei a fidelidade do seu amor. Eu quero poder estar sentado na mesa de novo. Eu quero a santidade da noiva, a cura que o Senhor vai trazer à minha fidelidade, para que eu viva, Senhor, com um Deus só, com um só Pai,